Bom dia, meus queridos. Estou aqui para iniciar a nossa escola dominical. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Ele venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber a boa palavra. O tema de hoje da nossa lição é Elias, do medo ao pânico. O material vai estar disponível também aí nos comentários e também eu vou deixar aí na descrição do vídeo o texto bíblico que está em 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 18. E após a leitura desse texto, eu gostaria que você ouvisse a palavra do Senhor, ouvisse o que o Senhor tem para nos dizer. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de trazer algumas informações sobre o profeta Elias. O profeta Elias, o nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias, ele é narrado nos livros de 1 Reis e 2 Reis. E 6 importantes acontecimentos que no ministério do profeta Elias, que foi o aviso acerca da seca eminente e seu isolamento, a luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. Até essa luta aconteceu antes, desse texto do estudo de hoje, do capítulo 19. A fuga para o Monte Horebe, o episódio acerca de Acasias e a sua translação ao céu. O profeta Elias, ele profetizou numa época difícil da história de Israel, em um contexto turbulento de idolatria e paganismo, mas ele foi a porta-voz de Deus para confrontar, para trazer a palavra de Deus ao povo de Israel. Iniciando a nossa lição, agora que você já entendeu quem era o profeta Elias, eu gostaria de falar com vocês a respeito do medo ao pânico. E olha, se você já ouviu ou você já falou essas palavrinhas. Sou eu já senti, eu estou tomando remédio para isto, eu tenho culpa por sentir isto. Estas ou outras expressões semelhantes identificam alguns conflitos que muitas pessoas enfrentam atualmente, quando estão diante de processos de ansiedade que geram medo e até pânico. Se sentem confusas, inseguras e desmotivadas para seguir adiante. Como compreender a ansiedade? Quais as fontes que podem dar origem não somente a ela, mas aos sentimentos de medo e pânico que ela pode produzir em nós? Como lidar com esses sintomas que enfraquecem a alma? O que aprender a partir da experiência de Elias? Queridos, quando eu estava pedindo ao Senhor, meditando em um estudo para trazer no dia de hoje, eu achei esse tema muito pertinente, porque eu tenho visto tantas pessoas com medo, apavorada. O pânico tem tomado conta do nosso povo e o povo de Deus não está fora disso. Mas aí eu te pergunto, o que compreender tudo isso através da experiência de Elias? Toda história tem um contexto. Então vamos ao contexto do texto bíblico que nós vimos, que está na descrição. Toda história tem um contexto.
e nós vamos entender o contexto de Elias naquele momento em que ele fugiu, como relata o capítulo 19 de 1 Reis. O profeta Elias é apresentado nos relatos bíblicos não somente como aquele que realiza milagres, mas principalmente como aquele que procurava estabelecer a pureza ao culto de Deus, a Deus, abolindo toda forma de idolatria cultivada por outros povos. Foi por essa razão que ele se aproximou do rei Acabe e, por instrução divina, convocou todos os profetas de Baal, ao todo 450, para um desafio no Monte Carmelo. O desafio seria: o verdadeiro Deus deveria ouvi-los a responder por fogo. Está lá em 1 Reis 18, 24. Após o preparo do altar e de uma longa invocação dos profetas de Baal e do poste ídolo do seu Deus, sem nenhuma resposta, Elias ora a Deus e presencia diante de todas as pessoas a manifestação do poder divino. Após dar fim aos profetas de Baal, Elias se dirigiu ao Monte Carmelo e ali clamou a Deus por chuva. Então ele fez um desafio. Vamos ver qual é que é o Deus verdadeiro. E ele orou e diante da presença de todos, Deus manifestou o seu poder. E ali ele se dirigiu ao Monte Carmelo e ali clamou a Deus por chuva, porque naquela época era uma época de seca que ele já tinha previsto anteriormente. Muito assustado, Acabe comunicou à sua esposa Jezabel todos os feitos de Elias e como matara os profetas de Baal, que eram protegidos por ela. Enfurecida, Jezabel ameaçou Elias de morte. Então nós vemos lá no versículo 2. Então Jezabel mandou a um mensageiro a Elias: façam com que os deuses, como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Enfurecida, Jezabel ameaçou Elias de morte, que ao saber da sentença, amedrontado, fugiu para Berseba, refugiando-se no deserto, onde pediu que Deus lhe concedesse a morte. Então, lá no versículo 4, ele diz: o profeta Elias foi tomado por uma imensa tristeza. Versículo 3 a 4, versículo 9, no capítulo 19. Não somente pelas ameaças de Jezabel, mas também pela situação espiritual de Israel, por insistirem em viver distantes de Deus, como também pela morte de alguns profetas. Um homem que venceu 450 profetas de Baal, depois de fazer inúmeras profecias, milagres, curas, falar em nome de Deus, diante de uma ameaça de morte de uma mulher, esse homem se amedronta. Ele ficou amedrontado e se sentiu uma intensa tristeza ao ponto de querer fugir. Aí eu te pergunto, diante do que nós estamos passando hoje, talvez você não tenha como fugir, porque nós estamos em um momento de confinamento, assim como ele confinou na caverna, mas nós precisamos compreender. Depois de muitas vitórias, depois de muito trabalho, depois de talvez uma carga emocional muito grande, Elias teve medo. O versículo 3 e 4 nos mostra que Elias foi tomado por uma intensa tristeza. Talvez não somente pelas ameaças, de Jezabel, ameaças de morte, mas também pela situação espiritual que se encontrava. As pessoas insistiam em viver distantes de Deus, muita idolatria, o que leva uma pessoa com tanta experiência de fé, provisão, conhecimento, manifestação do poder de Deus, se deixar dominar pelo medo e pânico diante de algo tão pequeno, como o cuidado da sua própria vida.
diante de algo tão pequeno como o cuidado de sua própria vida? O que impediu Elias de se lembrar de que ele servia a um Deus maior do que qualquer circunstância momentânea que o cercava e usufruir de paz e descanso? Eu faço essa pergunta agora para você. Eu volto essa pergunta para você. O que faz você, eu, que temos tantas experiências, que somos cristãos, que estudamos a palavra, que temos o pleno conhecimento da vontade e dos propósitos do Senhor para a nossa vida, diante dessa epidemia, diante de tudo que tem acontecido, que é algo que é momentâneo, a gente sabe que vai passar, o que tem nos levado a não usufruir a paz e o descanso que Deus oferece para nós? O que tem te levado ao medo extremo, mesmo conhecendo o nosso Deus? Jeová é Deus, não é o nome de Elias? A resposta talvez seja o fato de que Elias, somando experiência de desgaste emocional, físico e espiritual, havia muita pressão e opressão diante de uma política ímpia e corrupta, de um povo apático e oportunista e de um lugar onde Baal, o deus da fertilidade, era cultuado e uma terra assolada pela seca e pela fome. Diante deste cenário, certamente Elias estava tendo que reunir todas as suas forças para continuar crendo, desafiando e processando a sua fé no Deus de Israel. Todo esse esforço deve ter produzido tal desgaste que o levou a enfrentar com medo, insegurança e ansiedade um perigo tão pequeno, diante dos demais que já havia enfrentado. Queridos, quantos desafios você já passou na sua vida? Quantas lutas você já passou na sua vida? Quantas experiências você já passou? Quantas coisas você já passou, talvez muito pior do que essa epidemia, muito pior do que o pânico que tem nos colocado, e você conseguiu vencer através do nome do Senhor Jesus. Todo esse esforço que você passou, diante de todas as lutas, diante de tudo que você tem passado na sua família, tem passado no seu casamento, tem passado com os seus filhos. Talvez você esteja esgotado ao ponto de essa pequena, diante dessa epidemia, o medo tomar conta da sua vida, a ansiedade tomar conta da sua vida. Talvez você já passou por coisas piores. E isso foi trazendo um desgaste físico e emocional ao ponto de hoje se transformar em medo e em ansiedade. E como fruto de tudo isso que eu disse, de tudo que a gente tem passado durante a nossa caminhada cristã, todas as nossas lutas, todas as nossas tempestades, desertos que nós atravessamos, nós podemos adoecer espiritualmente. E se nós não nos cuidarmos, nós podemos adoecer também agora com essa epidemia, com tudo isso que tem acontecido no nosso Brasil. São tantas notícias entrando de um lado e do outro que você não sabe em quem você acredita. Você não sabe o que vai acontecer, nós já estamos preocupados com o dia de amanhã, nós já estamos preocupados como vai ser, nós já estamos preocupados o que nós vamos comer daqui a um mês, nós já estamos preocupados com a nossa renda, nós já estamos preocupados como nós vamos trazer o mantimento para a nossa casa. E tudo isso vai trazer a doença da alma. Eu tenho falado durante esse período, desde quando começou essa epidemia do coronavírus, que a doença da alma, ela vai matar mais
do que o próprio vírus. Imagina nós confinados, muitas vezes a gente gosta de sair, nós gostamos de nos abraçarmos, né? Nós gostamos de estarmos juntos e agora nós estamos aqui confinados. Nós estamos com o tempo livre, né? Digamos assim, a mente desocupada. Aí a gente começa a ouvir, a ser transmitido tudo. A gente está tendo um turbilhão de informação agora com rede social e às vezes você não sabe se é fake ou se é fato, né? Se é real ou se não é real. E isso tem causado um medo, tem causado um pânico e isso tem causado ansiedade nas pessoas. E o que isso causa? Medo, ansiedade, pânico. Ele vai nos paralisar, assim como ele paralisou Elias. Alto nível de ansiedade gera um medo tão forte que nos paralisa. E foi isso que aconteceu com Elias dentro da caverna. Ele vive uma crise de depressão, optando pelo isolamento. Hoje nós estamos sendo obrigados a estar isolados, né? Mas ele optou pelo isolamento, pelo desejo de morte e pela sensação de que sua vida, com pouco valor, não tinha razão ou objetivo para prevalecer. Olha o que é a mente da pessoa. Tantas vitórias, por causa de uma coisinha mínima, uma ameaça de morte, o deixou dessa forma. Desejo de morrer, sensação de que a sua vida era de pouco valor, não tinha razão nem objetivo para prevalecer. A ansiedade, quando nos domina, tende a nos jogar dentro de cavernas de medos e inseguranças, de onde parece que nós nunca vamos conseguir sair. Então, encontramos um Deus que compreende com profundidade os sentimentos de desamparo, emoções, ansiedade, medos e dúvidas, e que ao invés de julgar seu profeta e condená-lo por estar experimentando estes sentimentos, acalenta Elias promovendo-lhe pão e água, dando-lhe tempo para descansar e renovar suas forças. O profeta pode assim se preparar para o que haverá de vir. Em meio a este processo, ele necessita de um reencontro com Deus, da sua presença, certeza de que não estava só. Queridos, olha que notícia maravilhosa. Olha a notícia maravilhosa que Deus, através da vida do profeta Elias, ele traz para nós. Deus nos compreende no fundo do nosso ser, com profundidade, os nossos sentimentos de desamparo, emoções, ansiedades, medos e dúvidas. Tem surgido muito isso, não tem? Ao invés de julgar, ao invés de te julgar, ao invés de te condenar, Deus vai nos acalentar. Deus vai te acalentar. E quando nós descansamos para renovar as nossas forças, nós vamos estar preparados para o que há de vir, para o que haverá depois que passar toda essa tempestade que nós estamos passando. O profeta pode assim se preparar para o que há de vir. Em meio a esse processo, ele necessita de um reencontro com Deus. Talvez, queridos, nós estamos assim ansiosos, com medo, temerosos, porque nós precisamos ter um encontro com Deus, nos humilharmos diante da sua presença, falar assim: eu preciso de ti. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, ela só é curada, ela só é tratada a partir do momento que você reconhece que você tem e você se derrama diante da presença do Senhor e fala: Senhor, eu tenho.
O Senhor conhece em profundidade os meus sentimentos, os mais profundos dos meus sentimentos, as minhas emoções. Mas eu preciso que o Senhor venha me curar. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso sentir que o Senhor está provendo. Eu preciso sentir o seu amor. Lá no livro, na carta de 1 João 4, capítulo 4, versículo 4, diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. O amor de Deus é capaz de lançar fora todo o nosso medo. Busque, fale com Ele. Não tenha vergonha de se derramar diante do Senhor. Ele tem tudo, está nas mãos dEle. Mas Ele necessita que você também dê o primeiro passo. Eu quero, Senhor. Eu quero. Finalmente veio o desafio, versículo 15. Porque o Deus da vida nunca deixa de nos desafiar para recomeçar. Olha que importante. Você tem um encontro com Deus e Ele vai desafiar você. Porque o Deus da vida nunca deixa de nos desafiar para recomeçar, ou seja, voltamos ao nosso caminho e à nossa missão. Então, a ansiedade nos para, o medo nos para, o pânico nos para. Mas Deus vai até você, Deus vai ter um encontro com você e vai falar com você. Olha, eu te desafio, eu quero que você recomece, vai, eu estou com você. Assim Elias, confiante, sai da caverna e volta a cumprir o seu ministério. E Deus está falando conosco nessa manhã. Eu estou com você. Você precisa recomeçar. Você precisa esquecer e tirar e trazer sobre mim toda essa ansiedade, todo esse medo. De modo semelhante ao profeta Elias, todos nós podemos experimentar sentimentos de cansaço, de ansiedade, medo e pânico diante dos desafios que a vida nos impõe. E hoje, como a gente está nessa epidemia, então tudo isso que tem trazido para as nossas vidas, nós podemos esticar tanto o nosso elástico emocional e espiritual que ele pode arrebentar-se, fazendo com que nos sintamos incapazes de prosseguir da forma como precisamos, ainda que desejamos continuar. Por isso é muito importante reconhecer o que tem minado nossas forças e quais fontes têm produzido em nós esses sentimentos. Como eu disse anteriormente, se a gente reconhecer que a gente tem o problema e de onde vem o problema e qual o problema, é o princípio da gente ser curado. É importante que nós admitimos e que também nós respeitamos os nossos limites e as nossas estruturas, reconhecendo e aceitando a ajuda, para que com a graça divina nós o superamos. Salmo 56, versículo 3. Diz assim: o salmista diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu disse que o amor do Senhor lança fora todo o medo, mas quando vem o temor, nós precisamos somente confiar nesse amor. Somente confiar em Deus, porque Ele é que cura. Ele é que nos liberta de todos esses sentimentos que nos aprisiona, esses sentimentos que nos traz esse tipo de ansiedade, de medo, de que não sabe de onde a gente vai conseguir vencer. Então guarde bem. Em me vindo o temor,
hei de confiar somente em ti, confiar somente em Deus. Elias quer dizer, Jeová é Deus. Jeová é o Deus da provisão. Jeová é o Deus que cura. Jeová é o Deus que liberta. Jeová é o Deus que nos ama de uma forma tão grande que nós não conseguimos compreender. Deus é que traz a paz que nos refrigera, aquela paz sem entendimento, nós não conseguimos compreender, porque a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento. Eu vou deixar uma pergunta para você meditar. Por que uma pessoa com baixa autoestima precisa mudar o modo de se perceber? Como fazê-lo? Esse é o desafio, que eu desafio você a responder. Mas para a gente terminar, quando a gente vai no Google e pesquisa sobre ansiedade, sobre os versículos sobre ansiedade, a gente, como Deus nos conhece, né? E muito versículo sobre ansiedade. E eu quero ler aqui alguns, que são muitos, né? Então eu vou ler alguns. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, não pode ser essa epidemia que pode achar que nós estamos sem a proteção de Deus, não. É ele que tem cuidado de nós, é ele que tem cuidado de você. Esse versículo é muito interessante. E esse a gente tinha que cravar ele no nosso coração. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Queridos, por mais que você se preocupe, o que nós vamos acrescentar em nossa vida? Nada. Preocupação, já vem pré, é uma ocupação anterior ao que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Levanto os olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse do 34 é lindo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quais são os seus temores hoje? O que tem te perturbado? O que tem feito do seu coração atribulado? Busca o Senhor. Tem esse reencontro que Elias teve para recomeçar, porque Ele vai nos livrar de todos os nossos temores, de todos os nossos medos, de tudo que tem nos paralisado. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, versículo 22.
Queridos, para finalizar, eu quero dizer para você. Eu sei que não está sendo fácil, mas nós podemos confiar somente em Deus. Buscar o Senhor, confiar e esperar no Senhor. Se tem algo que está te trazendo medo, preocupação, ansiedade, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você falasse com o Senhor nesse momento para trazer o refrigério para a sua alma. Que você se derramasse diante da presença do Senhor, falasse: Senhor, tira todo esse medo, tira toda a ansiedade. É o Senhor que tem cuidado de mim. Mas muitas vezes eu não tenho deixado o Senhor cuidar de mim. Eu tenho lutado com as minhas próprias forças. Elias achou que estava sozinho e entrou na caverna, mas o Senhor foi ali e insistiu com ele e o preparou para um novo recomeço. O Senhor quer te preparar para um novo recomeço. Que esse tempo de confinamento, que esse tempo que nós estamos em nossos lares, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos orar ao Senhor para que Ele traga paz ao nosso coração, para que Ele traga descanso para a nossa alma. Nós não podemos adoecer os nossos ossos, nós não podemos permanecer inertes, porque é isso que o medo faz, é isso que a ansiedade faz, vai nos paralisar. Mas nós precisamos buscar o Senhor, falar: Senhor, me ajuda. Seja humilde, seja honesto, se humilhe diante dEle. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me liberte de todo esse medo. E eu tenho certeza, eu tenho plena confiança de que Ele cuidará de você e sarará a sua alma. Vamos orar? Pai, louvado é o teu santo nome. Tu és bendito, tu és grande, tu és excelso. A ti, Senhor, eu deposito toda a minha confiança. Pai, se tem alguém nesse momento que está com medo, que está ansioso, que muitas vezes, Senhor, encontra sem saída, achando que não há mais uma solução, não consegue enxergar além dos olhos carnais, não consegue enxergar como o Senhor enxerga. Eu peço nesse momento que o teu amor venha invadir cada coração, que o Senhor venha sondar os nossos corações se tem algo mal, se tem algum pensamento de medo, algum coração ansioso, algum coração temeroso. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer a provisão e que o Senhor possa, Pai, estar curando a nossa alma, que o Senhor possa estar nesse momento de quarentena nos renovando para recomeçar uma vida nova na Tua presença. Trata, Senhor, os nossos sentimentos, blinda, Senhor, a nossa mente de tantas informações negativas. Blinda a nossa mente para que nós possamos estar guardados debaixo do Teu esconderijo. Nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha, o qual o inimigo quer lançar tantas coisas para que nós possamos sair do foco. Mas eu venho pedir nessa manhã que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha mudar o nosso pensamento, renovar a nossa mente, assim como o Senhor diz lá na carta de Romanos. Renovar a nossa mente para compreender qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que ficou até agora nesse estudo, que eles possam compreender os propósitos do Senhor para a vida de cada um, e que o Senhor diz
na tua palavra: eis que estarei convosco por todos os séculos. E assim nós cremos que o Senhor está nos guardando, nos protegendo, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em momentos de tribulação. Guarda o nosso coração para que nós não venhamos a paralisar, mas que nós permanecemos a nossa caminhada de fé. Assim oro em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém.